Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli, leciono e pesquiso nas áreas da teoria da justiça e filosofia do direito e há muito tempo, desde 2005, pesquiso na área do direito natural. Desde então, desde 2005, 2007, a pesquisa em direito natural tem evoluído muito no Brasil. Primeiro, em 2007, tivemos o lançamento de algumas obras em John Finnes, o que fomentou a produção de diversas dissertações e teses e outros trabalhos acadêmicos na obra desse importante justnaturalista aqui no Brasil. Segundo, agora, ano passado, tivemos o lançamento da coleção dos 5 volumes que reúnem os ensaios de toda a obra do professor John Finnes. Outros filósofos justnaturalistas como Michel Villey e, mais recentemente, A Moralidade do Direito de Lon Fuller também foram traduzidos para o português e publicados aqui no Brasil, o que faz com que o público acadêmico aqui do Brasil, em especial os estudantes que muitas vezes não leem idiomas estrangeiros, tenham acesso a essas importantes obras. Mas, finalmente, eu acho que, diante de diversos marcos que eu coloquei aí do desenvolvimento do estudo do direito natural no Brasil, acho que esse ano, no começo do ano já, fomos brindados com uma belíssima obra que vai fazer história na Escola de Direito Natural Brasileira. Ou melhor, não só na Escola de Direito Natural Brasileira, mas que nós tenhamos acesso a importantes produções internacionais no idioma brasileiro e que está sendo disponibilizada por um preço razoável aqui no Brasil. Então, desde já, posso recomendar a aquisição e a leitura dessa obra que eu vou mostrar para vocês. Eu, dessa vez, não vou fazer um unboxing, vou fazer comentários à obra, porque como eu fui um dos participantes da obra, que me deixa muito honrado e feliz de ter participado de uma obra tão distinta, não me aguentei e acabei abrindo a obra. Aliás, inclusive já li alguns ensaios que eu estava muito curioso a respeito. Então, vamos pegar a unidade móvel aqui do canal e dar uma conferida nessa importante obra de justnaturalismo. Bom, aqui é a minha estante, que muitos de vocês já conhecem, né? Na realidade, essa estante aqui, ela é uma estante que eu mesmo construí. Eu acho que eu vou botar umas fotos quando eu estava construindo essa estante. O resultado está aí, hoje em dia ela participa bastante do canal. Aliás, aqui também, muitas vezes não aparece no canal, mas aqui eu tenho uma reprodução da obra Academia, de Rafael Sanzio, onde tem aqui no centro Aristóteles, Platão e Sócrates. Bom, aqui, nessa altura, os livros que eu lancei mais recentemente. Tem essa seção aqui, que é onde eu coloco os livros de minha autoria, e eu consegui já fechar toda uma prateleira aqui, ou melhor, um escaninho aqui, já com as obras nas quais eu publico, organizo ou participo. Essa aqui é o capítulo aqui da tese do meu doutorado. Essa aqui eu produzi enquanto era líder do grupo de pesquisa em filosofia do direito da UBRA, da Universidade de Canoas, junto com outros 2 professores colegas, né, a gente produziu o resultado das pesquisas dos nossos 3 grupos de pesquisa e publicamos esse livro, que ficou muito interessante. Esse outro livro é A Invenção da Modernidade, as relações entre ética, política e direito e moral, que eu com colegas organizamos em homenagem ao professor Tadeu Weber, fruto de um evento que eu organizei na UBRA e na qual eu participo com um texto que é A Virtude da Justiça, que está disponível digital. Tá? Inclusive, se você entrar no meu Academia Edu, esse texto aqui eu recomendo muito para quem esteja estudando Teoria da Justiça, Aristóteles ou Direito, né? Acho que ele vai abrir a cabeça dos estudantes de Direito. Aqui eu participei também com um texto sobre justiça, aqui eu participei com um texto sobre direito natural num evento, mas faz muitos anos, isso foi em 95, 96, aqui livros que eu organizei e participei enquanto professor da UBRA Canoas. Esse aqui eu participei também, a gente lançou em Brasília. Esse aqui eu participei, é fruto do trabalho dos professores Evandro Barbosa e Carlos Ferraz da Universidade Federal de Pelotas. Eles fizeram um evento e organizaram esse livro aí, que eu participei tanto do evento quanto do livro. Aqui também, né, a semana acadêmica do programa de pós-graduação em filosofia da PUC, que eu participei de alguns, aqui aqueles 2 volumes. Essa tradução Direito Natural em Tomás de Aquino foi um dos livros de John Finnes lançado em 2007, com a presença dele aqui. Esse livro aqui é excelente, Justiça e Religião, uma integração necessária. É fruto de um evento organizado
pelo Instituto Brasileiro de Direito e Religião. O meu texto é a respeito da teoria da justiça e a virtude da religião. Foi organizado pelos doutores Ives Gandra, Tiago Rafael Vieira, Valmir Nascimento e Jean Regina, e tem o prefácio do ministro do STF, André Luiz Mendonça. Esse aqui é outro que a Ângela Martins e Ana Luísa, lá de São Paulo, promoveram um evento e depois organizaram esse belo volume que foi lançado ano passado, Debates em Direito Natural. Esse Argumentação Jurídica, eu participei do grupo de pesquisa na PUC e é organizado pelo meu grande amigo Arthur Ferreira Neto. Mas finalmente, o grande lançamento agora desse começo de 2025, e que para mim é um livro que certamente vai marcar a época nos estudos dos direitos naturais aqui no Brasil e do justnaturalismo, que são esses dois belíssimos volumes, Direito Natural e Metafísica, que foram organizados pelos professores Tiago Magalhães e Marcos Paulo de Araújo e lançado pela editora Contra Errores. Então ficou um trabalho belíssimo, né? As capas são belíssimas e conta com a contribuição de professores do Brasil e do exterior, como eu vinha falando. Bom, vamos voltar lá para o meu gabinete, para a minha mesa, e vamos dar uma olhadinha nesse livro. Bom, senhores, de volta aqui na minha mesa, vamos olhar como estão organizados esses dois volumes que tratam de direito natural e metafísica. Eu vou confessar para vocês que eu considero esse um tema inédito de ser conjugado. Muito se discute a respeito do papel da metafísica e do direito natural e como se relacionam. Inclusive o professor John Finnis tem muitas discussões a respeito, no próprio livro que eu traduzi, que é Direito Natural. Tomás de Aquino faz uma crítica a Aristóteles no que diz respeito ao argumento da ergon, ou seja, da função apropriada do ser humano, estudar o que seja a felicidade do ser humano. Ele diz que esse é um apelo à metafísica e um apelo equivocado em termos metodológicos. Existem várias discussões a respeito da metafísica e direito natural, mas essa é a primeira obra que me chega ao conhecimento que traz e retrata e debate entre as diversas correntes de direito natural essa questão da metafísica em relação ao direito natural. Então, o primeiro tomo vai tratar sobre a nova teoria da lei natural e seus críticos, o que é sensacional. A nova teoria da lei natural é aquela proposta inicialmente por Germain Grisé e depois desenvolvida por John Finnis nos seus aspectos do que diz respeito à teoria do direito. Então fala sobre obrigação, direitos naturais e autoridade, Estado de Direito e outros aspectos institucionais próprios do direito, como lei injusta e lei. Isso foi desenvolvido pelo professor John Finnis, a partir dos estudos e da teoria de Germain Grisé, mas também Joseph Boyle e outros tantos autores que seguem essa linha, né? Então, fico muito feliz que o primeiro texto desse primeiro volume, eu já dei uma olhada, eu conheço, já li ele em inglês, na verdade é extremamente, altamente recomendado que você leia esse texto, porque é um dos textos que facilitou a minha compreensão da teoria da lei natural do professor John Finnis, que não é muito fácil. É um texto que ele escreve em autoria com Germain Grisé, Joseph Boyle e John Finnis, e eu paguei na época, eu acho que uns 400 euros. São 2 volumes também, e são 2 volumes capa vermelha que estão ali na minha estante, e capa dura, são caríssimos para poder ter acesso a esse texto. É um texto significativamente volumoso, não sei nessa edição quantas páginas deu, mas na minha ali dá umas 60, 80 páginas, e eles escreveram juntamente no mesmo ano, se eu não me engano, que eles estavam escrevendo Dissuasão Nuclear, que é um livro escrito em coautoria pelos 3 professores, em que eles discutem que a dissuasão nuclear é sempre errada porque ela atenta contra o bem humano básico, vida. Então, como a 7ª exigência da razoabilidade prática diz que é errado agir diretamente, intencionalmente contra um bem humano básico, e no caso a vida é um bem humano básico, e fazer dissuasão nuclear é ameaçar ou tomar a iniciativa de atacar não alvos bélicos e não soldados engajados, mas pessoas inocentes, porque aquele que faz a dissuasão nuclear, ou seja, aquele que diz não atire bombas nucleares em mim, porque se você atirar eu vou atirar em você. Esse é um tema muito atual nos dias de hoje, diante dessa triste situação de guerras que estamos enfrentando, tanto da Rússia com a Ucrânia, quanto de Israel com o Hamas. Então é uma situação que é mais
mais presente do que nunca. Acho que a humanidade nunca esteve tão perto de um conflito nuclear quanto agora, e a tese deles é que é sempre errado fazer essa dissuasão nuclear, porque você está mirando alvos civis. Você está dizendo que você vai matar até crianças e senhoras que não estão envolvidas nos esforços de guerra e não são combatentes. Logo, eles escreveram esse Nuclear Deterrence, ou dissuasão nuclear, e escreveram esse belíssimo ensaio, é um ensaio, mas que, em realidade, pela extensão e pela cobertura abrangente que tem, até valeria um livro exclusivamente para ele. E fico muito feliz que agora temos esse texto, que talvez seja uma das melhores publicações para quem quer entender o professor John Finnis, disponíveis em português no Brasil, hoje em dia, de autoria do próprio professor John Finnis. Então temos ele agora em português, e os organizadores, os professores Tiago Magalhães e Marcos Paulo de Araújo, fizeram uma interessantíssima tradução. Eu, como disse, já abri esses volumes, não me aguentei e tive que ler alguns ensaios. Um dos que eu reli foi o que eu escrevi, inclusive. Então fica a sugestão de você ler. Eu vou deixar o link aqui na descrição para o site da editora Contra Errores, onde você pode adquirir. Ele é muito ágil na expedição, eu adquiri, acho que no fim de semana, segunda ou terça-feira, já estava no meu endereço comercial. E mais, o editor me passou um código para um bônus que, se você for adquirir, você pode colocar ali num espaço que tem antes de fechar o seu carrinho de compra. Adianto para vocês que eu estou fazendo essa revisão aqui desinteressadamente, em termos financeiros, porque não estou recebendo nenhuma comissão, nenhuma participação na venda desses livros, mas o meu único interesse aqui é acadêmico e, mais do que isso, difundir a teoria da lei natural aqui no Brasil, porque eu acredito que é fundamental para nós termos essa teoria cada vez mais implantada aqui no Brasil, a fim de que tenhamos valores claros e objetivos e defendamos o Estado democrático de direito com bases sólidas e firmes, não apenas com conceitos escritos na fragilidade da lei, porque a gente sabe que as pessoas podem tomar a lei em qualquer sentido, dependendo dos seus interesses. Essa é uma das minhas teses, mas também é uma tese do professor John Finnis. Seguindo aqui, finalmente temos o capítulo 4 dessa obra, então vejam como eu estou muito bem acompanhado aqui, né? Vêm os professores fundadores dessa escola, ou melhor, da nova escola de Direito Natural, o que se chamam de Natural Lawyers no exterior, depois professor inglês e depois um professor espanhol, e logo em seguida veio eu, representando o Brasil, com o capítulo 4, em que eu falo o caminho da razão prática, a analogicidade da lei natural e a metafísica. Eu explico brevemente o argumento para vocês que eu desenvolvo nesse texto, claro que vai ter muito mais do que isso que eu vou explicar, mas em realidade eu fui convidado para participar dessa obra e eu pensei, se eu não sei nem o que é metafísica, o que eu vou contribuir, né, numa obra que fala entre metafísica e direito natural ou lei natural, né? Eu acho que eu não tenho nada para contribuir, eu disse para a pessoa que me convidou, né, inicialmente. Claro que, evidentemente, eu já li livros a respeito de metafísica, já li a Metafísica de Aristóteles, numa versão da editora Gredos, que fica altamente recomendada para vocês, que é espanhol, grego e latim, é trilíngue, então, e é interessante, porque o latim auxilia você a entender algumas obras produzidas com base nela na Idade Média, né, como conceitos de ente, essência, substância. Você vai conseguir ver o equivalente desses conceitos em grego, latim e espanhol, então isso pode ser útil para algumas pessoas, né? Então eu pensei assim, mas eu não sei nem o que é metafísica direito, porque cada autor diz que metafísica é uma coisa, uns associam até, inclusive, com Deus, né? Outros associam com alguma coisa meio mágica, outros associam com... Cada um associa com uma coisa diferente. Então, se eu não sei nem o que é metafísica, como é que eu vou participar dessa obra? Depois de refletir, acho que 1 ano, eles me deram um prazo razoável para elaborar esse texto, né, ou me deixaram aberto a oportunidade de participar nesse livro, eu concluí que, de fato, eu tinha o que contribuir, porque no que diz respeito à cognoscibilidade da lei natural, ela não parte da metafísica. Vou explicar para vocês. Isso vocês que acompanham o trabalho aqui que eu desenvolvo no canal podem ter visto já em alguns vídeos. E um dos aspectos que diz respeito a essa questão é a falácia naturalista, ou seja, derivar o dever ser do ser, o que é algo falacioso, porque você não pode derivar algo que não está presente nas premissas que antecedem o raciocínio. Logo, é falacioso. Por exemplo, descrever a natureza humana e a partir daí passar a derivar o que seja a lei natural, o que o ser humano deve fazer. Ou, que nem um exemplo que eu coloquei aqui, estava relendo meu artigo, você não pode escrever
como alguns tentam, por exemplo, o próprio Michel Villey, olhar para a natureza das coisas, né, olhar para as coisas propriamente ditas e a partir daí passar a derivar o que deve ser. Um exemplo do professor Amartya Sen é a justiça no lago, ou seja, se você passasse a olhar para a natureza humana, você poderia considerar, por exemplo, que o uso de drogas ou receber suborno é algo de lei natural, porque se você vai em alguns lugares, a maior parte dos seres humanos pode estar fazendo isso, por exemplo, na Cracolândia ou entre alguns ambientes políticos. As pessoas podem estar recebendo suborno ou usando drogas. Isso pode parecer natural e de lei natural. O ser humano deveria fazer isso. Então, é necessário um juízo moral, um juízo prático sobre essas ações. Não adianta você querer descrever algo. Por outro lado, se você for partir para uma descrição natural diretamente, né, o que seria até algo físico, e a partir daí tentar encontrar aquilo que o ser humano deveria fazer, também você vai ter problemas. Como o caso narrado pelo professor Amartya Sen da justiça no lago, em que se você olhasse um lago e pensasse qual é o critério de justiça que se aplica aqui nesse lago, você veria que sempre o peixe maior come o peixe menor. E é justo, dentro de um lago, que isso aconteça. Afinal de contas, quem tem a boca maior come o que é menor. E é isso que é justo no lago. Da mesma forma, se você partir disso para deduzir o que seja lei natural, você pode encontrar coisas como essas, né? Onde é justo que os mais fortes prevaleçam sobre os mais fracos, como no caso do estado de natureza de Hobbes. Então, buscar derivar diretamente da natureza humana ou da natureza verdades axiológicas ou a lei natural, você vai ter problemas. E o meu ponto é exatamente esse. O caminho da razão prática, ou seja, a metafísica entra aqui sendo afastada da lei natural. Eu sustento que a lei natural, ou melhor, a expressão lei natural é dita analogicamente. Assim como a gente pode usar a expressão perna para designar o nosso membro inferior, a gente pode usar também perna para designar a perna da cadeira. E esse uso que a gente faz é um uso estendido a partir da nossa perna. Logo, como a nossa perna sustenta o nosso corpo, aquela parte da cadeira que sustenta a cadeira ou a mesa, também chamamos de perna. Ou seja, uma única palavra é usada para designar diversas realidades, mas ela passa a designar essas outras realidades a partir de uma principal, que é a designação de um membro do nosso corpo. Da mesma forma, a expressão lei natural, ela tem um uso principal, um uso prático principal, mas ela é empregada para designar diversas coisas. Então, esse uso prático principal que eu identifico aqui no meu texto, a partir da obra de Tomás de Aquino, é no qual a gente deve empregar a razão prática, como diria John Finnes, usar a nossa razão para conhecermos o que é bom para nós mesmos ou a nossa natureza a partir do nosso interior. E isso é feito através de insights e juízos práticos nos bens humanos básicos. E o resultado disso é que é a natureza humana, ou seja, uma teoria ou um desenho do que seja a natureza humana. Por exemplo, eu não parto da natureza humana para saber que a vida é um bem para o ser humano, mas eu parto do conhecimento do bem, da amizade, da religião e mesmo do conhecimento da verdade. E esses todos são bens humanos básicos para saber que o ser humano é aquele ser para o quem esses bens humanos básicos são bens de verdade e, diferentemente do cachorro que não quer saber a verdade a respeito das coisas, ele possui uma natureza própria, que é a natureza humana. Logo, o argumento que eu desenvolvo aqui é que a expressão lei natural, ela diz respeito a diversas coisas no mundo, mas o emprego fundamental, ou o primeiro analogado, nesse uso analógico da expressão lei natural, é propriamente um emprego da razão prática. E eu explico aqui, debato, enfrento vários argumentos contrários, mostro como isso se dá na obra de Tomás de Aquino, que não é tão claro, porque às vezes aparecem alguns argumentos metafísicos, por exemplo, quando ele vai falar na questão 94, artigo 2º da segunda seção da segunda parte da Suma Teológica a respeito da lei natural e quais são a ordem dos bens na lei natural, ele diz o que temos em comum com todas as substâncias, o que temos em comum com os animais e o que é próprio do ser humano. Esse é um argumento em que ele expõe a lei natural de um modo metafísico, mas isso
segundo o que eu defendo aqui, não é fundamental para o conhecimento da lei natural. A metafísica não é o ponto de partida, que nem diz o professor John Finnis, mas é o ponto de chegada. Você conhece o que seja lei natural e o que seja direito não a partir de raciocínios teóricos e metafísicos, mas a partir de raciocínios práticos. Evidentemente que conhecer a lei natural é, de certa forma, conhecer algo da lei eterna, como eu deixo claro no meu texto, e é conhecer algo que tem um fundamento objetivo e metafísico. Logo, o resultado disso pode ser, conhecendo a lei natural, a natureza humana, ou mesmo algo metafísico. Por isso que eu sustento que a lei natural é uma expressão analógica em que, em sua cognoscibilidade, em seu fundamento, o que temos, isto sim, são juízos práticos, não teoréticos. Mas uma vez conhecido o que seja o bem do ser humano, uma vez conhecido o que seja a lei natural, ela pode ser disposta e pode ser teorizada do ponto de vista metafísico. Tá? E eu esclareço essas questões, e o que me deixa muito feliz é que nesse artigo eu cito o professor Germain Grisé, cito o professor John Finnis e também cito um professor italiano que eu estudei em 2007, que tem uma obra que o título da obra é John Finnis, onde ele critica o professor John Finnis. E o nome desse professor italiano é Fulvio Di Blasi. Eu me relaciono com ele através das redes sociais. E felizmente ele participou também dessa obra. Então, ao mesmo tempo que eu enfrento as críticas que ele faz do professor John Finnis, eu sei que ele vai ler, inclusive eu tenho a impressão que ele escreveu o pós-fácio dessa obra aqui, se eu não me engano. Dessa obra organizada pelo Tiago e pelo Marcos Paulo Araújo. Bom, assim, aqui na conclusão do meu texto, inclusive, eu estou vendo aqui os argumentos que eu apresento para enfrentar a tese do professor Fulvio Di Blasi. Todos os textos se encontram em português. Eu mesmo já publiquei textos com autores estrangeiros que muitas vezes a gente não traduz. Os organizadores da obra estão de parabéns, Tiago Magalhães e o Marcos Paulo Araújo, porque eles tiveram o trabalho de traduzir e revisar todos os textos por português. Então é um trabalho hercúleo. O professor Tiago, inclusive, estou com o texto dele aberto aqui, Grisé, Finnis e Horkheimer e a desnaturalização do bem, teologia natural unificada e sua normatividade ética. Vamos para o segundo volume, que é a fundamentação metafísica da ética e do direito. Ou seja, se no primeiro volume o direito natural e o direito são propostos como algo prático e não metafísico, e há quem defenda isso, como o meu caso, como o professor John Finnis, e há quem critique essa escola, a nova escola de direito natural, no segundo volume constam os professores que vão defender que o direito e o direito natural têm um fundamento metafísico. E também esse segundo volume é organizado pelos professores Tiago Magalhães e Marcos Paulo de Araújo. Então, senhores, essa obra em 2 volumes, na qual você pode entrar no Google e botar Direito Natural e Metafísica ou Editora Contra Errores e encontrar essa obra em diversos sites para venda. Não sei se já está disponível na Amazon, mas eu sei que já está disponível no site do editor. Inclusive havia uma promoção recentemente, para quem fosse adquirir agora brevemente essa obra, ela estava em promoção. Eu vou deixar o link para o site do editor aqui abaixo. E também merece ser dito para vocês que essa obra vai ser lançada presencialmente em São Paulo no dia 30 de maio, às 20 horas, na Uni-Ítalo. Eu vou ver se eu vou estar presente, ainda não consegui organizar minha agenda para ir para São Paulo nessa data específica, mas eu sei que muitos dos professores que integraram essa obra, que participaram com contribuições nessa obra, estarão presentes. E será uma oportunidade maravilhosa de fazer uma rede de contatos no que diz respeito à lei natural, a uma network, e isso é importantíssimo, ainda mais para quem quer estudar a lei natural. Vai lá conhecer muitos dos mais proeminentes jusnaturalistas do Brasil. Se eu tiver possibilidade de conseguir organizar minha agenda, vou estar presente também. Não prometo para vocês, mas vou fazer um esforço, porque eu gostaria de conhecer muitos desses professores que eu não conheço. Tem alguns aqui que são meus amigos, pessoais, inclusive, mas tem alguns deles que eu não conheço, e será uma oportunidade de interagir com eles e trocar uma ideia. E fica o convite, então, para o lançamento da obra, uma sugestão de leitura que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Como é um conjunto de artigos, esse é o tipo de obra que você pode se assustar. São 2 volumes, deve ser quase 1000 páginas aqui de escritos. Pode ser meio intimidador, mas como é um conjunto de artigos, esse é o tipo de obra que você pode ir lendo aos poucos. Tipo, sugiro começar a ler essa obra pelo primeiro volume
no artigo do professor John Finnis, do Joseph Boyle e do Germain Grisé. Esse capítulo 1 do primeiro volume, que é Princípios Práticos, Verdade Moral e Fins Últimos. E se você ler o meu artigo, podemos trocar uma ideia, não é obrigação tua concordar. Inclusive, quando eu lecionava filosofia do direito, eu dizia, mais vale um aluno que discorda do que eu falo do que os 49 que concordam, porque com esse que discorda, ele faz com que eu me explique e aprenda com ele, ou na medida que eu vou ser forçado a esclarecer meus argumentos e sustentá-los. Aqueles que concordam comigo não ensinam nada. Então esse é o mais importante. E assim eu me despeço com votos de que você tenha bons estudos e uma boa leitura nessa obra. Um abração do professor Leandro Cordioli.